É muito triste isso aqui, muito triste mesmo. E ele, totalmente sem noção, achou que isso ia ficar lá na conversa entre os colegas dele, mas não é assim que a banda toca. O mundo inteiro hoje está interligado. A internet uniu o planeta, não há mais fronteiras. Lá no Japão, aqui no Brasil, a gente fica sabendo. E por aí vai. Pois bem, em entrevista após um evento, um debate sobre futebol no Porto, lá em Portugal, o técnico Vitor Pereira reclamou da falta de educação em geral no Brasil. O ex-treinador de Corinthians e Flamengo disse que tudo é tratado com demasiada emoção em relação ao esporte no país, onde ele trabalhou por pouco mais de um ano. As coisas são tratadas com demasiada emoção? Ok, dá até para entender, mas olha o que ele disse aqui. O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando especificamente, mas uma falta de educação geral. E aí é que está o ponto. Ele colocou o Brasil todo no mesmo balaio. Ele falou que todos nós que somos do Brasil somos mal educados. É isso aí. É preciso ter estômago, declarou. Aí ele segue aqui. O técnico não citou setores específicos do futebol, onde a falta de educação é mais evidente, e disse que é algo que percebeu em tudo que envolve o esporte no Brasil. Não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve o futebol passa um pouco do limite. A emoção passa um pouco do limite. E dizem as coisas que nós aqui ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural. Para nós é um pouco difícil. É, ok, mas eu não entendi o que quer dizer isso aí com falta de educação. Que tudo é tratado com emoção e muitas vezes passa do ponto, é até verdade. Mas o que isso aí tem a ver com a falta de educação? Apesar do desabafo, o ex-treinador do Corinthians e do Flamengo evitou afirmar que se arrependeu da experiência. Vitor Pereira foi demitido do Flamengo em abril, não tem clube ainda, segue desempregado. Ele estava num congresso, né, num debate sobre futebol, isso é que é o mais curioso, ao lado de Carlos Carvalhal, que também está desempregado e que foi alvo já do Flamengo, e de Paulo Souza, ex-treinador do Flamengo. Questionado sobre a sua experiência com os dois times mais populares brasileiros, Pereira reiterou que, mesmo após trabalhar em grandes times do mundo, ficou surpreso com o tipo de pressão. Não é só em um clube, é no Brasil. Os projetos no Brasil são até a próxima vitória, e mesmo após a vitória, pode ocorrer tudo mal. No Brasil é muita emoção. Até aqui, ok, beleza. Isso acontece mesmo. É preciso ir lá para ver a dificuldade, o contexto. Pensamos que estamos preparados, mesmo treinando um Porto, Olympiacos, um Fenerbahçe, até porque, né, Porto, Olympiacos e Fenerbahçe, com todo respeito a essas equipes, mas Flamengo e Corinthians, por terem torcidas gigantescas, tem uma dimensão muito maior, além de grandes conquistas na sua história. Ele demonstra, falando isso, que ele não tinha a menor noção de onde ele estava pisando. Ele simplesmente veio dirigir as duas equipes mais populares do Brasil e as duas religiões chamadas Corinthians e Flamengo. Ele realmente não tinha noção, né? E ele diz aqui, o Brasil consegue ser, do ponto de vista emocional, da falta de racional, do tempo de trabalhar, de acreditar no que está fazendo, né? Perguntaram a ele se ele assiste aos jogos de Corinthians e Flamengo, e ele usou uma certa ironia. Eu costumo assistir um bom futebol, não perco muito tempo com. Eu hoje sou seletivo no futebol que vejo. Não estou dizendo que não vejo o futebol brasileiro, mas só vejo aquilo que de fato me interessa. Ainda esculhambou o futebol brasileiro, dizendo que está andando literalmente para o futebol brasileiro. Minha gente, lamentável. Porque cá entre nós, o Vitor Pereira, ele é um treinador que ele teve a possibilidade de vir para o Brasil num mercado que foi expandido para os técnicos portugueses depois da chegada de Jorge Jesus por aqui e do trabalho histórico que ele fez no Flamengo. A partir daí, essa estrada para os portugueses, especialmente, se consolidou e eles vieram. Alguns
passam do ponto e começam a falar também da sociedade brasileira, de falta de educação e outras coisas mais. Como se no país deles não tivesse problemas. Tem. Em todos os países do mundo tem problemas. Uns bem menos, outros muito mais. Mas todos têm problemas, né? E gente mal educada você encontra em todos os lugares do mundo. Independe do nível social, do nível de escolaridade, né, do país onde você foi criado. Tem gente que sabe se comportar, gente que não sabe se comportar, gente que é bem educada, gente que é mal educada, porque a educação vem da sua casa, vem da sua origem, vem do seu berço. E aí, o Vitor Pereira, que realmente saiu muito mal do Brasil, eu acho até que ele fez um trabalho bom no Corinthians, se você for ver. Ele quase foi campeão da Copa do Brasil e ele foi quarto colocado do Campeonato Brasileiro. No Flamengo, realmente, ele foi mal demais pela rebarba, já por toda essa repercussão da saída dele. Mas ele foi extremamente infeliz. Mostrou-se ser, de fato, uma pessoa que é daquele nível que todo mundo o criticou quando ele usou a história da sogra para sair do Corinthians e pouco tempo depois chegar ao Flamengo.